ataque, numa chance de gol, é a vitória pessoal do Richard Rios sobre o Bernabéi. Bernabéi era o marcador do Internacional com ele no lance. E essas partidas, quase sempre muito equilibradas, porque o equilíbrio é a marca, né, dessas equipes. Não dá para imaginar um jogo como esse muito desequilibrado a favor de alguém. O Palmeiras conseguiu impor a sua maneira de atuar, controlando o Internacional defensivamente, roubando e acelerando, principalmente no primeiro tempo, mas conseguindo esse gol numa jogada que é ensaiada, é trabalhada, é uma das formas com as quais o Palmeiras do Abel Ferreira costuma vencer diversos adversários. O gol saiu hoje contra o Internacional, mas esse é um gol que outros times, muitos deles, já tomaram quando o Palmeiras está em campo. Pois é, e uma ironia ser em cima do Bernabéi, porque o Bernabéi é, acho que o melhor lateral do Brasil, a gente pode olhar assim, ele realmente faz muita diferença e ajuda demais o Internacional. Dessa vez não deu certo e ele fica pedindo falta, mas não foi falta, né? Ele cai, ele mesmo acaba chutando o Richard Rios e deve ter se machucado, mas não foi falta no lance. O Abel Ferreira encontrou o caminho do Palmeiras? Boa noite, Marcela, boa noite, André, boa noite, fã de esportes. Aparentemente sim, no futebol brasileiro nada é definitivo, as coisas elas mudam muito rápido, mas mais uma vez, e a gente teve essa conversa depois da vitória do Palmeiras contra o Corinthians no Clássico no último sábado, e hoje a gente teve mais uma impressão desse novo caminho que o Palmeiras encontrou, e o lado, né, assim, foi uma vitória, especificamente sobre o gol, assim, a vitória do Rios sobre o Bernabéi, ela foi uma vitória muito simples, porque embora o Bernabéi seja um ótimo jogador, ele é um jogador pequeno, fraco fisicamente, o Rios é muito mais forte do que ele. Então, assim, geralmente é o Estevão ou o Felipe Anderson que teria esse duelo com o Bernabéi, e aí é mais pau a pau. O Rios é mais forte, então ele levou facilmente vantagem e acabou cruzando para o gol. Mas o caminho que o Palmeiras encontra é um caminho que tem um lado, e é o lado direito, e ele de novo foi um lado muito bom. Não só porque o gol saiu por ali. De novo, funcionou muito bem o Giai como lateral direito, e aliás, o Giai muitas vezes como um lateral, outras como um zagueiro pela direita, um dos três, e o Felipe Anderson como um ala. Durante vários e vários momentos, até porque o Inter teve mais posse, mais iniciativa num recorte maior do jogo, obrigou ao Palmeiras a passar bastante tempo com a sua formação defensiva, né? Porque... imagino que boa parte dos fãs de esporte se atentem a isso, mas nem todos são obrigados a. Os times se comportam de uma maneira com bola e muitas vezes sem bola é um outro desenho. Então o jogo de hoje, o Palmeiras teve que passar uma boa parte do tempo na sua formação sem bola. E era com o Felipe Anderson baixo, bem baixo, junto com o Giai. E especialmente esses dois jogadores serem elogiados de novo, né, pelo terceiro jogo seguido, Cerro Porteño, Corinthians, Internacional, é muito valioso para eles individualmente e para o Abel do ponto de vista coletivo, porque eram dois dos mais criticados dentro do time. O Giai pouco jogava e quando jogava não jogava bem. E o primeiro jogo desta sequência dele foi contra o Sport. É o terceiro jogo dele, o quarto já porque ele jogou contra o Sport e jogou mal. O Sport criou muito pelo lado dele, na vitória do Palmeiras, com aquele pênalti discutível em cima do Veiga. Mas o jogo do Cerro pra cá, ele cresceu muito. E hoje ele jogou muito bem. Ganhou boa parte dos seus duelos. E o Felipe como ala, o que exige demais do Felipe Anderson, o que tira do Felipe Anderson muito do seu jogo individual, e ele doa o coletivo para o time, esses dois de novo foram muito bem. E o Palmeiras encontra o caminho por ali, um caminho para se defender e o caminho para atacar. Foi um jogo extremamente tático, de escolhas no primeiro e no segundo tempo, e quando os técnicos começam a mexer nas duas equipes, é um tal de eu troco aqui e você troca ali em remédio àquilo que eu fiz. Um grande jogo de xadrez em que o Palmeiras se defendeu muito bem. O Inter teve no segundo tempo mais chances, mas na primeira etapa o Palmeiras teve pouca posse, mas protegeu a sua área bem demais. Então foi uma vitória muito consistente do Palmeiras, muito sólida. O Inter sentiu a falta do Wesley demais. Tabata e Vitinho pelos lados do campo trocaram de posição e não se acharam. Foi uma vitória maiúscula do Palmeiras, possivelmente, né, contra um candidato, contra um adversário direto nos objetivos mais altos do campeonato. O quanto é prejudicial essa derrota do Internacional para o Grenal do fim de semana, André? Você acha que essa derrota é levado para o próximo jogo? Claro, todos os jogos são, né? Eu acho que não dá para a gente imaginar que os jogadores do Internacional vão simplesmente esquecer daqui a 3 dias
que perderam em casa para o Palmeiras, e a invencibilidade também foi perdida depois de meses em que ninguém conseguiu ganhar do Internacional no Beira-Rio. Aumenta um pouquinho a pressão, faz com que o período pré-Grenal seja um pouquinho mais tenso. Se o Inter tivesse empatado com o Palmeiras hoje, se tivesse vencido o Palmeiras, que obviamente essa era a ideia, essa véspera do Clássico seria um pouquinho mais tranquila, mas é tão diferente o evento do Grenal que as coisas elas se resumem em si ali. Há, evidentemente, maneiras e maneiras de chegar ao Grenal. Por exemplo, o Grêmio vai chegar bem ao Grenal? Acho que não. O Grêmio vai chegar tranquilo? Vai chegar tranquilo ao Grenal? Não, não vai. O Internacional não chegará com o mesmo nível de apreensão que o Grêmio, eu imagino. Mas é uma outra coisa depois que você perde em casa, perde uma invencibilidade que é longa, mesmo que você tenha perdido para um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, assim como o Internacional, que é o Palmeiras, uma equipe acostumada a fazer o que fez com o Inter hoje em diversos estádios. Ontem a gente conversava aqui, Marcelo, eu disse, eu estou curioso para ver como que o Palmeiras vai encarar esse jogo em termos de postura. Porque o Inter vive um ótimo momento, o Inter está confiante, ninguém ganha do Internacional em casa há muito tempo, e o Palmeiras, em especial no primeiro tempo, no sábado passado com o Corinthians, recuperou o seu status de time perigoso, de time que envolve, de time que sabe o que fazer em campo. Isso não vinha acontecendo em partes tão grandes das últimas atuações. Por isso o torcedor tem criticado, por isso alguns jogadores têm se considerado até perseguidos por uma parte da torcida que vai ao estádio, né? Que também aparece bastante nas chamadas mídias antissociais. Mas aquele primeiro tempo contra o Corinthians, 20 minutos, 2-0, da maneira que o Palmeiras conseguiu, serviu para recuperar esse caráter que o Palmeiras com o Abel sempre teve. E aí você vai ao Beira-Rio, se propõe a fazer o que ninguém conseguiu durante tanto tempo, e você faz a seu modo, com esses jogadores individualmente jogando bem, em especial o Felipe Anderson, que é um cara que muita gente chegou a dizer, não, foi mal contratado. Não, o cara esqueceu de jogar futebol, ele estava na elite do jogo, poderia ter continuado na Itália, ele vem para cá. Começa a acontecer um monte de coisa com ele que não estava acostumado. Era o homem de ferro, jogava todo dia na Itália. Aqui ele teve 2 lesões, pelo menos 2 lesões. Uma delas de pubis, que é chatíssima para tratar. E aí, será que a qualidade vai embora só porque o jogador se machucou? Então, esse jogador aí, ele tem muito a agregar, assim como os outros. E o Palmeiras vai encontrando primeiro a sua maneira de atuar. Hoje o Paulinho já entrou de novo, né? Vai também se adaptando, os jogadores vão entendendo como ele se posiciona, como ele se movimenta, como ele prefere receber a bola. São coisas que são trabalhadas em treinamento, claro, mas na hora da competição também promovem um crescimento coletivo. E o Palmeiras hoje deu mais uma declaração do que ele pretende fazer nesse campeonato, porque ninguém, em muito tempo, conseguiu ganhar do Internacional aí em Porto Alegre. O Abel foi muito criticado na fase menos inspirada do Palmeiras pela falta de repertório. Mas se a gente parar para olhar, o Palmeiras vem de 2 vitórias consecutivas no campeonato, são 3 vitórias consecutivas no campeonato, 4 no geral, somando o Libertadores. Não, acho que 5 no geral. Sporting Cristal, Sport Recife, Cerro Porteño, Corinthians e Internacional. Mas as 2 últimas, especialmente, que foram as que o Palmeiras de fato jogou muito bem, o Palmeiras ganhou jogando bem de maneira diferente. Ganhou jogando bem de maneira absolutamente impositiva contra o Corinthians, até construir o placar, depois controlou, e ganhou jogando bem de uma maneira mais reativa contra o Internacional. Ora, se isso não é repertório, eu não sei sinceramente o que é. Bom, temos os números, as estatísticas dessa partida de Internacional e Palmeiras, quero colocar para falarmos. Também teve aquele lance do Everton no comecinho do jogo, né? Ele sente o tornozelo ali, assusta um pouco. E todo mundo fica se questionando se ele vai continuar, mas aí eu achei que não fosse. Tá tudo bem. Eu também achei. Também achei. Na hora eu falei, no começo já caiu, deve ter sido tornozelo, imaginei que ele não voltaria, que ele sairia. Mas não, ele segue bem, faz boas defesas ainda na partida. Mas quero colocar os números, as estatísticas do jogo para mostrarmos para os fãs de esportes e falarmos também do que o Roger Machado pode ter errado na noite de hoje. Bom, tá aí, ó, o Internacional termina com 66,5% de posse de bola contra 33,5% do Palmeiras. Mas o Palmeiras finalizou mais, 12-11, finalizações no alvo, 4-2 para o Palmeiras. Aí grande chance
chances, o Internacional 4, Palmeiras 2 grandes chances. Porcentagem de ações no ataque, o Inter 53,7%, Palmeiras 34,5% e ações defensivas 46%, Palmeiras se defendeu mais 63%. Ou seja, pelos números mostramos como o Palmeiras é mais eficiente do que o Internacional na partida de hoje. Qual o erro do Roger Machado? Eu não diria que o Roger errou, não. Acho que o Inter não conseguiu ser melhor do que o Palmeiras, mas eu não apontaria um erro do Roger. Ele não teve um jogador muito importante, que é o Wesley, que é o atacante mais desequilibrante que ele tem em relação à linha defensiva adversária. O Carboneiro também vinha muito bem, tá fora. Pontas, né? Os dois pontas que bagunçam a linha defensiva adversária não estavam disponíveis. E aí ele foi com o Tabata, que pelo Palmeiras não foi bem, né? Era a tentativa de uma lei do ex que não rolou, mas o Tabata é um meia, não é um ponta. E voltando também de lesão. E não é a característica dele. E o Vitinho, que é um ponta, um jogador mais insinuante, mas que não foi bem. Tanto que no segundo tempo ele tira o Tabata rápido e já bota o Gabriel Carvalho para tentar dar mais balanço para essa linha ofensiva. E não consegue. E também é um Gabriel voltando de lesão. Ou seja, são muitos jogadores voltando de lesão, então, isso assim, também faz diferença. Não apontaria um erro, e aí no segundo tempo, mais pra frente, ele tira o Vitinho já com 1-0 contra, coloca o Borré para ter mais presença de área, e o Abel responde colocando o Bruno Fux, e aí abrindo o Giai como ala, e tendo 3 zagueiros legítimos dentro da área, aumentando a estatura, aumentando o peso da sua linha defensiva. No fim, o Roger, já mais no desespero, tira o Aguirre, tira o Fernando, coloca o Oscar Romero, coloca o Diego Rosa, bota o time pra frente e o Inter tem volume, tem chances, mas não consegue o gol de empate porque o Palmeiras foi superior. Então acho que mais do que acerto ou erro, foi um jogo de vitória estratégica do Abel sobre a estratégia que o Roger pensou para o Internacional. Menos demérito do Roger, acho que é mais mérito do Abel. O torcedor quer essa entrega do time em todos os setores. O Palmeiras foi ao Beira-Rio e acabou com a invencibilidade do Internacional em jogos oficiais da temporada. O time paulista venceu por 1-0 na noite desta quarta-feira em duelo da 4ª rodada do Brasileirão. Facundo Torres anotou o gol do jogo aos 18 minutos do segundo tempo. O Palmeiras assume a liderança do Brasileirão com 10 pontos em 4 jogos. Só pode perder o posto para o Flamengo, caso vença o Juventude ainda nesta noite. O Inter, neste momento, está na 10ª posição com 5 pontos. No primeiro tempo foram 45 minutos de muitos combates intensos entre os jogadores, com direito a algumas entradas ríspidas, não desleais. Com 2 técnicos estrategistas por natureza, sobraram poucos espaços para o Inter e Palmeiras atacarem. Isso aconteceu em alguns erros individuais, como uma saída de calcanhar de Bernabei, que, felizmente para os colorados, não gerou perigo. Everton chegou a dar um susto no torcedor palmeirense no começo do jogo, quando torceu o tornozelo esquerdo quando saiu do gol para proteger a bola na defesa. Aos 7 minutos, Vitor Roque deu o único chute com perigo no gol, que Antony defendeu. No segundo tempo, com 6 segundos, deu para perceber que o segundo tempo seria diferente. Em um lance muito rápido, Valência recebeu na cara do gol, mas chutou mascado ao ser pressionado pelo marcador. Aos 4, Alan Patrick teve chance em cobrança de falta perto da grande área e acertou a barreira. Aos 18, então o Palmeiras marcou. Gustavo Gomes lançou Rios na direita. Ele deixou Bernabei para trás e deixou Torres na cara do gol para abrir o placar. Aos 28, Valência quase empatou em nova defesa de Everton. Nos acréscimos, o equatoriano teve a terceira chance e carimbou a marcação. O Inter entra em campo primeiro na 5ª rodada do Brasileirão. No sábado, às 21 horas, terá o Grenal na Arena. O Palmeiras joga no domingo contra o Fortaleza, no Castelão, às 18h30.